Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Viemos aqui hoje para atualizar um giro de notícias aí, notícias fresquinhas que saíram, né? Vamos te atualizar quanto foi o jogo do Inter, a tabela do Brasileirão, notícias sobre o Rodrigo Caio, notícias sobre o Balbuena, notícias sobre o Rigoni. Vamos falar um pouquinho também desse reencontro entre o Fábio do Fluminense, hoje no Fluminense, contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Um jogo que promete, hoje na Copa do Brasil. E também vamos falar da despedida do Fred, que a gente separou um videozinho bem especial para vocês. Tô aqui com o Nego Dan. Boa tarde, Nego Dan, tudo bem? Opa, boa tarde, irmão. Graças a Deus, tudo bem. Mais uma semana, cheio de novidades, cheio de conteúdo. Vamos destrinchar e vamos bater um papo da hora aí. Já adiantando para vocês aqui, vou passar para vocês o gol do Internacional, o gol que deu a vitória ao Inter, Nego Dan. Dá uma olhada nesse gol aí. Vitória importante do Inter, né, meu? Jogando nos seus Moisés. domínios, Beira-Rio. E O, é o- isso. o Ui, detalhe, no último suspiro, né? Na bacia das isso, eu ia almas. falar isso no detalhe, no último minuto, Moisés faz o Caramba, gol que deu a gol vitória ao Inter. chorado, gol meio que impedido, meio que na mesma linha, na raça, na vontade, bem a cara do Mano Menezes mesmo. O Mano Menezes deu jeito no Internacional, hein, meu? O Pois é, Internacional veio pro Campeonato Brasileiro, ó, falar pra você, eu achei que o Inter ia brigar na parte de baixo da tabela. o Inter, a troca de treinador fez bem ao Inter. Tanto Sim, que ilustra muito o que você está falando. O Internacional hoje é o terceiro colocado na tabela atualizada do Brasileirão. Aí temos o Palmeiras em primeiro, 30 pontos. Corinthians, segundo, 29. Inter em terceiro, 28. Seguido pelo Atlético Mineiro, 28. Fecha o G4, tá? Fluminense, Atlético Paranaense, o seu São Paulo em sétimo. Santos em oitavo. Deu uma bela subida o Santos com a vitória. O Flamengo estacionou na nona. Botafogo se aproximou, mesmo perdendo. Botafogo não perdeu posição. E na zona de rebaixamento, Ceará, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Juventude e Fortaleza que abrem o olho, pois o rebaixamento é logo ali, né? porra. Ah, não, não dá pra brincar não, meu. Não dá pra brincar não. O Fortaleza, ele segue a cartilha de um time rebaixado. O Fortaleza, ele tá na zona de rebaixamento desde a primeira rodada do campeonato. Duas vitórias. Quando é, quando é assim, amigão, é fatal, entendeu? É fatal. O Grêmio foi assim. O Grêmio foi assim, o Cruzeiro foi assim. Ah, não, daqui a pouco sai, não saiu, entendeu? Falando sobre outra notícia também, a contratação do Agora, vamos para o Balbuena. mercado da bola. Da bola com acordo fechado, Balbuena. Corinthians espera a chegada de Balbuena ainda nessa semana para ser inscrito para poder jogar contra o Flamengo. O que você pode dizer aí do zagueiro paraguaio de 30 anos que jogará no Corinthians por um ano aí? O Balbuena é um grande zagueiro, é um zagueiro com identificação com o torcedor corintiano. Saber como ele vai reagir. Ele passou alguns anos fora, foi para a Premier League, né? E não se adaptou, não ficou. Foi para o futebol russo. Futebol russo, com todo respeito, não é E não é parâmetro nenhum para dos muita. principais times, hein? Não é nenhum É, dos principais times. Ele tá não no é, não é Dínamo. parâmetro, não é parâmetro para muita coisa. Então, assim, o Corinthians ele perde um zagueiro de 23 anos e contrata um zagueiro na casa dos 30. Um zagueiro de 23 anos que não conseguia jogar todos os jogos, porque tinha que ser poupado, porque o futebol brasileiro é muito jogo. Aí você traz um jogador de 30 anos, para ver como ele vai se Tendo o comportar. Gil lá também, né? Um veterano. Tendo o Gil lá, que o Gil é um grande zagueiro, um ótimo zagueiro. Eu estava assistindo o jogo ontem, o Gil fez uma partidaça ontem.
Os atacantes do Flamengo não vieram para o jogo. Mas, Tamanho o volume defensivo que o Gil traz para o time. mas uma Só que observação, Dan, rapidinho, só para completar seu raciocínio aí. A linha defensiva do Corinthians, caso o Vitor Pereira queira escalar os jogadores mais experientes, tá? Nós temos o Fagner, com 32 anos, Balbuena com 30, Gil com 32 e Fábio Santos com 36. Não tem condição de jogar. não tem. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, o Gil fez uma grande partida. Só que se você precisar do Gil por 10 jogos seguidos, você não. É simplesmente impossível, entendeu? Então é um time envelhecido, o time do Corinthians. Ao mesmo tempo que o técnico do Corinthians ele faz de tudo para rejuvenescer a equipe, a diretoria vem sempre com medalhão e tenta empurrar a goela abaixo num treinador que tem contrato até o final do ano, né? Seria muito bom para o Corinthians se esse técnico continuasse. Mas com esse tipo de contratação, eu acho difícil a continuação dele no futebol brasileiro, entendeu? Porque você vê que isso não é uma contratação desse tipo, acho difícil ser indicação do técnico. Porque tem grande diferença entre indicação e aprovação. Você chega no técnico e fala assim: escolhe um jogador. Ele indica, você traz. Você chega no técnico e fala assim: tá vendo esse jogador? Vou trazer ele para você. O técnico aprova, você traz, entendeu? Isso não significa que o técnico morra de amores por esse tipo de jogador, entendeu? Sim, isso aí nós vamos ver nos próximos capítulos, né? Tendo em vista que o Balbuena é um grande zagueiro, né? Mas a gente está com a memória afetiva do Balbuena que passou pelo Corinthians. A gente não sabe como que o Balbuena chegará ao Corinthians, né? Ele fez uma grande dupla com o Pablo, que hoje está no Flamengo, que não consegue jogar com os mesmos 30 anos, vindo do mesmo futebol russo, entendeu? Alerta, rapaziada. E agora, para falar um giro de notícias rápido aí, nós temos para falar sobre contratação também, né? Uma contratação bombástica e São Paulo acerta a venda de Rigoni por 21,4 milhões de reais para o Austin. Já ouviu falar do time Austin? Putz, eu nunca ouvi falar, mas esse time caiu do céu para levar esse argentino, entendeu? O argentino é preguiçoso, esse argentino, entendeu? Esse argentino é aquele tipo de funcionário que você olha para ele assim, você fala assim, ele sabe trabalhar, mano, mas ele só marca o ponto na empresa e fica dando nó cego. Esse é o pior tipo de vagabundo que tem, entendeu? É o que toma a vaga de quem quer trabalhar. A gente sabe que o Rigoni sabe jogar bola, mas é nítido que ele não tá mais nem aí para a camisa do São Paulo, entendeu? É só você ver que quando ele entra, ele não disputa bolas que ele disputava antes. Ele não se movimenta igual ele se movimentava antes, entendeu? Então houve um desinteresse da parte dele, né? Depois que o Crespo saiu do São Paulo. E o São Paulo pagou caro nesse jogador. O São Paulo recuperando quase 100% do que pagou nele. Pô, tá ótimo. Acertando isso aí, eu pago o Uber para levar o Rigoni no aeroporto. Boa, boa, boa. Realmente ele não estava rendendo mais o São Paulo desde quando ele saiu, desde quando o Crespo saiu, né? Então, é uma boa venda. Uma boa venda. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer aí. Porque saiu uma matéria hoje que, no GE, que o São Paulo continua sendo irresponsável com as suas finanças. Isso aí é um assunto que a gente vai tratar amanhã, tá? Vamos falar muito sobre isso aí. Então, rapaziada que tá assistindo aí, amanhã a gente vai falar muito sobre as finanças do São Paulo, porque por mais que tenha vendido o Gabriel Sara e vendido o Rigoni agora, acho que reforços de peso vão acabar não chegando no Morumbi. E outra notícia que eu tenho para dar para vocês é uma notícia não tão boa, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aí, tá? Sobre o Rodrigo Caio, você que entende muito de Rodrigo Caio porque jogou no São Paulo, se acompanhou de perto.
Ele é desfalque contra o Galo e ele vai fazer exames hoje mesmo numa clínica para saber qual a gravidade da lesão. Dizem que teve um relato que o joelho dele deu um estalo, tá? E ele já tem cirurgia nesse joelho. O que você pode dizer do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, ele é um jogador propício, vulnerável a lesões, né, mano? Ele jogou muito tempo no São Paulo. São Paulo perdeu negociação com ele, justamente por essa tendência a ele se lesionar. Ele chegou aí para a Europa, para a Espanha, fez exames, acho que em 2 clubes, e foi reprovado nos 2 clubes, entendeu? Quando o Flamengo chega e paga 22 milhões por 50% do passe do Rodrigo Caio, São Paulo, ele agradece aos céus, entendeu? Rodrigo Caio fez uma grande dupla de zaga com o menino lá que veio da Espanha, O eu Pablo esqueci Mari. o nome, Pablo Mari, um ótimo zagueiro, canhoto, com a qualidade de saída de bola incrível. E o Arsenal veio aqui e comprou o Pablo Mari, ele não comprou o Rodrigo Caio. A imprensa parcial vende o Rodrigo. Mas o Rodrigo Caio ele não é, ele é europeu. Depois disso, o Rodrigo Caio ele nem consegue jogar, entendeu? E a torcida do Flamengo e a mídia que é parcial, né? É clubista, a gente sabe que a mídia é clubista, a mídia quer vender. Eu entendo também, né? Porque é o que dá audiência, é o que. Eles tentam vender o Rodrigo Caio como um super zagueiro. Mas o Rodrigo Caio não é esse super zagueiro. O Rodrigo Caio ele jogou 6 meses muito bem com a camisa do Flamengo, na qual ele ganhou os títulos que ganhou. Fora isso, mano, a gente viu o Rogério Ceni ter que improvisar o Ilharão na zaga. O Flamengo gastou 200 milhões com zagueiros para tentar suprir as necessidades defensivas e o Rodrigo Caio não consegue jogar, pô. Entendeu? O Rodrigo Caio ele não tem quadril, ele não tem joelho, ele não tem mais nada, ele tem cirurgia em tudo quanto é canto, entendeu? E é isso. Não tem muito o que falar do Rodrigo Caio, né? Só a gente torce por ele, né? A gente não deseja o mal de ninguém, mas a gente meio que você já sabe o que vai acontecer. Você vê que as lesões do Rodrigo Caio, a maioria é dividida. Ele não tem, ele é vulnerável, ele não consegue disputar o jogo, competir o que o esporte pede. Quando ele entra para competir, ele se machuca, ele não aguenta o racha do futebol moderno que é hoje, o futebol físico que é hoje. Com a bola no pé, ele sabe jogar, ele tem uma subida boa de cabeça, mas ele não tem porte físico para jogar futebol. Bom, desejamos aí pronta recuperação para o Rodrigo Caio. Tomara que não seja nada grave. O canal aí de Quebrada se solidariza pelo jogador e espera que ele volte a jogar o mais rápido possível. Falando em jogo, hoje à noite tem Cruzeiro e Fluminense. Reencontro do Fábio com o Mineirão lotado. O que você acha? Sabe, o Fábio vai ser bem recebido ou não? Não, ele vai ser muito bem recebido, até por conta da saída dele, foi uma saída conturbada, entendeu? Foi uma saída conturbada, mais pela diretoria, pela nova gestão, né? Do que propriamente pela torcida, porque a torcida sempre quis a permanência do Fábio. A torcida do Cruzeiro muito carente, né, numa situação delicada, sempre ali, pô, o Fábio é o nosso super-herói de infância, então ele não pode sair nesse momento. Mas assim, na minha opinião, eu só bato palma para a nova gestão do Cruzeiro, né, de ter mandado o Fábio procurar novos ares, entendeu? Cruzeiro quebrado. Aí o Fábio ele vem e fala que quer se aposentar e dita as regras, e não é assim que funciona. Dentro de uma empresa, não é assim que funciona. O funcionário ele não dita regra em nada, por mais que ele seja importante, entendeu? Eu vejo muitos jogadores fazendo isso. Eu vou dar um exemplo, o Nenê no Vasco. Eu não estou querendo comparar o Fábio no Cruzeiro e o Nenê no Vasco, né? Mas a torcida do Vasco tem um carinho pelo Nenê. O Nenê, o ano passado, ele deu uma entrevista falando assim: eu não paro de jogar futebol, eu não saio do Vasco
enquanto o Vasco não subir. Com 41 anos de idade é fácil você falar isso. Só que os caras pensam que o torcedor é trouxa. Eu quero ver você falar isso quando você tiver com. Quando ele estava com 23 anos de idade, cheio de proposta da Europa, né? E aí ele bater no peito e falar assim: não, enquanto o Vasco não subir, eu não saio do Vasco. Com 41 anos de idade, pô, você olha para um lado, olha para o outro, fala, mano, eu não tenho mais mercado, igual eu tinha antes. Bom, eu vou fazer juras de amor pelo clube, e aí eu continuo ganhando, mamando na teta, né? Porque salário alto desses caras. E assim o clube vai sendo surrupiado, mano. O clube vai sendo. Os caras eles estão batendo carteira nos clubes, entendeu? Enfim, não estou dizendo que o Fábio estava Que é o batendo caso do Fábio, né? carteira. Não é o caso do Fábio, mas assim, a diretoria do Cruzeiro pega o time, mano, jogar das traças, entendeu? A probabilidade do Fábio ficar era muito pequena. O Ronaldo chega no Cruzeiro, mano, ele olha, ele fala assim, ó, Pará, Jailson, acho que o Egídio, o Dessa Edilson, Edilson. isso, o Edilson, ele fala assim, nem apresenta, pode mandar embora. Ah, e tem o Fábio. Não, Fábio, deixa que eu vou conversar com ele. Vou oferecer algo para ele. Se ele quiser, beleza. Se ele não quiser, passar bem. E já era, mano. E o Cruzeiro tá aí, ó, buscando novos ares, Lembrando que o liderando a Série Fábio, B. lembrando que o Fábio, quando o Ronaldo chega, né? O Fábio ganhava 700 mil reais por mês. Para um time de Série B, impossível, Entendeu? né? Aí fica fácil você bater no peito e falar assim, então, vocês estão querendo me dar mais 3 meses de contrato para me disputar só o estadual? Nananina, não, eu quero ficar até o final do ano. Mano, você tem 41 anos de idade e não tem mais condições, mano. Não tem mais condições. Você precisa entender o lado do clube. Entenda o lado do clube, das finanças do clube. Já era. Ah, mas eu quero bater números, eu quero. Não, aí já é o ego, aí já é o seu ego. O seu ego pouco importa aqui, né? Nesse momento, o seu ego pouco importa. Mas enfim, ele vai ser muito bem recebido, ele tem o carinho do torcedor, ele tem história com a camisa do Cruzeiro. Isso é inegável. Ele é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. E falando em Cruzeiro e Fluminense, sábado se despediu do gramado um dos melhores centroavantes que o país já produziu. Muitos dizem que depois do Ronaldo ele foi o melhor. Sempre vai haver discussão, porque uns dizem que foi o Adriano, outros dizem que foi o Fred. Mas Frederico, o Fred, camisa 9 do Fluminense, deixa os gramados no último sábado, dia 9, para agora assumir uma nova função, talvez dentro do próprio Fluminense. Você pode dizer do Fred aí, o Dan, marcou época? Marcou a época. O Fred é um grande jogador, entendeu? Um goleador nato, um jogador com história, um jogador que, particularmente, ele nunca jogou num time pequeno, ele sempre jogou em time grande e ele sempre fez gols nesses times que ele jogou, entendeu? Ele teve uma mancha na carreira que foi o rebaixamento no Cruzeiro, né? Mas ele não foi o culpado daquele rebaixamento, ele, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro foi roubado, caso de Ministério Público, enfim. Mas o Fred, mano, foi um dos grandes centroavantes aí que a gente viu, que a nossa geração viu, entendeu? Assim, depois do Ronaldo, ele foi o melhor? É uma discussão interessante, mas eu coloco um jogador na mesma prateleira que ele, o Luiz Fabiano. Eu coloco o Luiz Fabiano na mesma prateleira que o Fred. Não consigo ver o Fred melhor que o Luiz Fabiano. E também não consigo ver o Luiz Fabiano melhor que o Fred, entendeu? Tratando-se de Ronaldo, o Ronaldo é melhor que os dois juntos. Tratando-se de Adriano, o Adriano também melhor que os dois juntos, mas a carreira do Adriano foi interrompida precocemente, né? Enfim, mas foi uma despedida maravilhosa, linda, entendeu? O Fred merecedor, difícil nos tempos de hoje você ver grandes ícones, ídolos, né, no futebol brasileiro, né? E o Fred, eu acredito ser o último, né, a vestir a camisa do clube ali, do coração ali, que é o Fluminense, que ele sempre teve um carinho ali pelo torcedor tricolor, né, das Laranjeiras.
Enfim, foi marcante. Maracanã lotado, 60 entendeu? mil pessoas, cara. Uma festa maravilhosa. O Fluminense jogando muita bola, entendeu? E 63, ó, 63, 707 mil pagantes. perfeita despedida, entendeu? Que Deus abençoe a caminhada do Fred, certo? Ele merece. Um trabalhador, um batalhador, um ótimo profissional, entendeu? Praticamente nenhuma polêmica extra-campo na carreira dele, entendeu? Um jogo, foi sempre um exemplo. Jogou muita bola no Lyon, lembrando que o substituto dele no Lyon só foi o Benzema, Mais né? ninguém. Entendeu? Então, o Benzema, você pode ter certeza que um jogador do nível do Benzema acompanhou lá da casa dele, do conforto dele, a despedida do Fred, que um dia foi referência para ele. Um dia o Benzema olhou e falou assim: Eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser o substituto desse cara. Já 199 gols com a camisa tricolor, hein? não é para poucos, né? Foi uma carreira muito bonita realmente do Fred, né? A gente torce muito. Eu torci muito pro Fred, por exemplo, na Copa de 2014, onde infelizmente ele não foi bem, mas a seleção inteira não foi bem e ficou marcado, né? Como Fred Cone, enfim, fizeram toda aquela papagaiada lá e ele ficou marcado na seleção brasileira negativamente. Mas fez a carreira muito bonita. Então, Mas se você eu for ver os números dele na seleção, ele tem gol pra caramba, cara. incríveis. Ele fez dois Entendeu? gols na final da Copa das Confederações contra a Espanha, por exemplo. Espanha. Então, não tem muito o que falar da carreira do Fred. Foi Ele belíssima. é vencedor, o cara é vencedor, mano. Vencedor nato. Onde ele passou, ele foi campeão, mano. Isso É aí, isso. você nunca viu o Fred na China, por exemplo, na Arábia. O cara só jogou em time grande, mano. É isso aí, rapaziada. E vocês? Gostaram do conteúdo do vídeo? Vocês acham do Fred melhor centroavante depois do Ronaldo ou o Luiz Fabiano, o Adriano ou outro? Cita aqui nos comentários pra gente, curte, compartilha o vídeo. Nego Dan, nós estamos indo embora, mas hoje à noite tem Cruzeiro e Fluminense. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-1 pro Fluminense no Maracanã. Um abraço aí pra você, Nego Dan. Um abraço, Brunão. Vamos acompanhar esse jogo aí. Parada dura pro Cruzeiro. O Mineirão vai estar lotado. A torcida apaixonada do Cruzeiro não vai deixar a desejar. A prioridade do Cruzeiro é a subida, né, para a Série A. Mais uma classificação na Copa do Brasil vai trazer bastante dinheiro pro caixa cruzeirense. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Não se esqueça de curtir o vídeo, comenta, compartilha aí com seus amigos. Um abraço e depois teremos o pós-jogo Cruzeiro e Fluminense. Abraço a todos. Abraço.